Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos ao vivo, vocês pediram e aqui estamos para nossa aula sobre como respirar usando diafragma, respiração diafragmática. Se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente pensa só. Para que a nossa célula fabrique ATP, que é uma molécula de energia, tá? Para que a nossa célula, então, fabrique a molécula de energia, a gente precisa de comida, né? A glicose, que vem da comida, e nós precisamos do oxigênio. A comida, a gente consegue ficar sem por vários dias, né? Não que seja recomendável, não é isso. Mas assim, tem estudos, né, não de pessoas que ficaram vários dias sem comer nada, mas acidente ou pessoas que forçaram, né, ficar sem comer, um jejum prolongado por conta própria e quis forçar. Teve pessoas que já chegaram a ficar 38 dias só consumindo água, tá? Não é saudável, ok? Mas tá aí, né, comprovando que a gente consegue ficar dias sem comer. Tem pessoas que talvez aqui esteja assistindo que já fez um jejum prolongado de 2, 3 dias ou até mais, né? Só tomando água. A água também é possível que a gente fique lá 1, 2 dias, até 4, tá? Já teve também comprovações de pessoas que ficaram até 4 dias sem comer, sem beber água, tá? E teve pessoas que teve mais. Teve um rapaz de 18 anos, ele era prisioneiro, não lembro agora o país, tá? Não foi aqui no Brasil. Ele ficou 18 dias esquecido no porão, ele estava preso, né? No porão do presídio. Não sei porque ele não foi para lá no porão, mas enfim, ficou 18 dias sem comer e sem beber nada. Ele foi encontrado vivo, com sinais vitais já diminuídos, mas vivo e recuperou. Então, mas aí, mais uma vez, provando que a gente consegue ficar dias sem comer e sem beber, tá? Repito mais uma vez, isso jamais não é recomendável, isso não é saudável, tá? Isso é só para dizer que é impossível a gente ficar alguns minutos sem o oxigênio, certo? A gente necessita, é tão importante para fabricar energia no nosso organismo, que é impossível a gente viver alguns minutos sem oxigênio. Teve um recorde aí que foi pro Guinness de um mergulhador, tá? E ele chegou a ficar 27 minutos, se eu não me engano. 27 minutos e alguns segundos lá. Mas ele foi treinado para isso e mesmo assim ele mergulhou, né? Ele ainda utilizou oxigênio puro, tá? Para poder aguentar. Então, olha só, mas pessoas normais, como eu, como você, não aguenta ficar 2 minutos, né? Se não treinar. É treinável. Mas não é o caso. O que eu quero dizer aqui, da importância do nosso oxigênio, da nossa respiração. A gente respira 24 horas por dia, tá? E aí, o que interfere na nossa respiração? O nosso pensamento. Como assim, Denise? Sim, a gente não pensa para respirar, certo? É o sistema nervoso autônomo que age sobre o nosso corpo e a gente não pensa para respirar, tá? Só que no nosso dia a dia a gente também precisa viver com sentimentos, emoções, né? A gente sente emoções, tá? E aí, quando a gente sente emoções de perigo, que causa medo, que causa raiva, tristeza, né?
por muito tempo, isso vai agindo, esse sentimento gera um pensamento, né? Essa emoção gera um pensamento e ela age no nosso corpo através do sistema nervoso. E a gente tem no nosso corpo o sistema nervoso autônomo, o simpático e o parasimpático, tá? Vou chegar lá na respiração e no diafragma. No sistema, no simpático, ele age assim. Por exemplo, ele é de fuga ou luta. Eu tô andando na rua, eu vejo um pitbull solto e babando nervoso. Na hora, meu coração começa a palpitar. Por quê? Através do que eu vi, eu mando uma informação para o meu sistema nervoso que eu estou em perigo e eu preciso fugir ou lutar. E aí, meu coração aumenta, né, a batida, porque eu preciso levar mais oxigênio para as regiões, por exemplo, das minhas pernas ou dos meus braços, porque eu preciso ou fugir ou lutar, tá? E aí, ok, eu consigo fugir dali. E aí eu preciso. E aí eu vi que passou o perigo, né? Não tô vendo mais o cachorro. Aquela adrenalina passou, tá? E eu permito que o sistema parasimpático haja no meu corpo agora, para que eu volte a relaxar. Só que quando a gente fica com aquele medo, com aqueles traumas, né? Que às vezes isso pode gerar um trauma. Aí eu vou ficar ativando quem? O sistema nervoso simpático, de medo, de que eu estou com medo, de que eu preciso fugir ou lutar, ok? E agora? Porque se ele é autônomo, eu não penso e fica no subconsciente, às vezes a gente nem sabe mais, o porquê que eu tô naquele estado, o porquê que eu tenho pressão alta, o porquê que eu coloquei, né, no post, com a cabeça à frente. Já viu aquela postura aqui, ó? A cabeça vai ficando à frente, as costas vão ficando mais curvadas, os ombros mais fechados. O porquê? Porque eu estou ativando o sistema parasimpático e a minha respiração, eu preciso, né, eu tô mostrando pro meu corpo, eu tô falando para ele que eu preciso de mais oxigênio. E como eu estou me fechando, eu estou utilizando muito mais os músculos secundários da respiração, que estão na região aqui do pescoço. Esse aqui, por exemplo, ó, a gente vira assim, que ele serve para isso aqui, ó, que é o ECOM, esternocleidomastoide. Ele é o músculo secundário da respiração, ele ajuda a puxar as costelas. Também os escalenos que estão aqui, ó, na região do pescoço, também ajuda a puxar as costelas, tá? E o peitoral, principalmente o peitoral menor. E a função do peitoral menor é fazer isso aqui com o ombro, ó, trazer ele pra frente. Só que ele é secundário da respiração. Ele também faz esse movimento de puxar as costelas. Então, como às vezes eu tô com medo, eu vou me fechando aqui, ó, eu tô impedindo do meu diafragma agir, fazer todo o trabalho dele. Então, eu obrigo o meu corpo a utilizar esses músculos da região do pescoço, da região do peito, ok? E aí, vai se fechando, dificultando cada vez mais o trabalho e forçando cada vez mais esses músculos a trabalharem. Por isso que eu vou ficando com essa postura de cabeça à frente, com as costas mais curvadas, ok? O que também atrapalha, além dessa que eu falei, que para mim é a principal, né? As emoções. Cuidado com os seus pensamentos. Tem um versículo na Bíblia que eu adoro, tá em Provérbios, fala assim, é um conselho de Davi para Salomão: cuidado com os seus pensamentos, pois dele depende toda a sua vida, né? Olha só, porque pensamento gera sentimento, sentimento gera uma ação no nosso corpo. Olha que interessante, né? Isso é a ciência que fala, e a Bíblia já falava
há muitos anos atrás, que cuidado com seus pensamentos, pois dele depende toda a sua vida. E assim, a gente não consegue controlar os outros, o que os outros vão fazer para nós. Mas eu consigo me controlar, porque eu tenho conhecimento, né? Tá bom? Então, vamos voltar lá, na respiração. E aí, o que eu faço então, se eu tô com essa postura e eu nem sei o que tá causando? Eu não sei se é sentimento ou porque você trabalha, né, que eu falei. Além das emoções, você trabalha muito tempo sentada, fica muito tempo aqui, ó, sentado, vai cansar, né? Normalmente a pessoa não aguenta ficar muito tempo. E aí ela arredonda as costas, esmagando mais uma vez aqui o diafragma, vai arredondando. Isso também, né, ficar muito tempo sentada nessa postura, nessa posição, também afeta a sua respiração, dificultando o trabalho do diafragma, tá? Fazendo com que você, forçando o seu corpo a utilizar mais os músculos secundários da respiração, tá? Então, vamos lá. Então, Denise, ok, já entendi. Então, a postura é importante? Muito importante a postura. Mas se eu já estou nessa postura, o que eu posso fazer? Vamos começar fazendo uma autoliberação no nosso diafragma, tá bom? Como que você vai fazer isso? De uma maneira bem suave, bem suave. Tem aqui as costelas, ó. Você vai pegar, ó. Aqui a gente tem o externo, ok? Ossinho aqui, ó, externo. Aqui embaixo eu chamo de processo xifoide. Eu encaixo como se fosse uma conchinha, assim, ó. Faço assim com os meus dedos. Eu vou encaixar bem aqui, ó, pertinho do processo xifoide. E vou, ó, deslizar sobre aqui, ó, minhas costelas. Pode fazer os dois lados ao mesmo tempo? Pode. Mas eu posso fazer um lado e depois o outro para eu sentir como que tá o meu tecido. Como que tá aqui essa região? Tá muito tensa, né? Não consigo nem deslizar de tão tensa que está, tá? Então, eu gosto de fazer um lado e depois o outro. Para quem não sabe, nunca fez, é legal fazer deitar, tá? Ó, deita, ajuda bastante a fazer deitar. E aí, o que eu vou fazer? Né? Eu vou fazer a mãozinha de concha, ó, concha. Vou colocar aqui no processo xifoide, que é no final desse ossinho aqui, ó, do meio do peito. Vou inspirar e soltar o ar. No que eu solto o ar, eu consigo levar meus dedos um pouquinho mais para dentro aqui, ó. Para dentro aqui das minhas costelas, tá? Vou fazer de perfil, de lado. Vocês faz de barriga para cima mesmo, tá? Ó, só para vocês verem. Eu inspiro, solto. Não é para sentir dor. Ó. E venho deslizando. Se eu sentir um pontinho um pouquinho mais tenso, levemente dolorido, eu paro ali um pouquinho nesse pontinho, pressiono ele bem suave, continuo fazendo a respiração, inspiro e solto. No que eu solto, eu permito que os meus dedos entrem mais ali nas costelas. Não é para sentir dor, pode sentir talvez um leve desconforto. Se estiver sentindo dor, pressione um pouco menos, tá bom? Aí vai fazer essa autoliberação dos dois lados. Então, ó, de barriga para cima, vou fazer o outro lado. Inspira. Na hora de soltar o ar, eu venho deslizando os meus dedos por dentro aqui, ó. Por dentro das minhas costelas. Ok? Fez isso durante ali 1 minuto, 2 minutos, até 3 minutos cada lado, tá? Você vai começar agora sim a fazer respiração diafragmática, tá? Pode fazer sentada, pode fazer em pé, mas para quem tá começando, o ideal é fazer deitada. Deita a barriga para cima, ó, deitou,
barriga pra cima, tá? Ó, eu vou sentir. Como que eu sei que eu tô fazendo a respiração diafragmática e não está aqui presa, ó, utilizando os músculos secundários da respiração, como eu falei lá no começo, tá bom? Então, eu vou inspirar, eu empurro aqui, ó, as minhas costas pro chão, eu sinto aqui os músculos das minhas costas, principalmente aqui na região lombar, empurrando o chão. A perna, ó, eu estou com o joelho flexionado, mas você pode apoiar, ó, deixar a perna assim, 90 graus. Tá bom? Ó, 90 graus, num banquinho, numa cadeira. Pode apoiar, é até melhor, tá? E aí, ó, você vai inspirar, empurrando, sentindo que as costas estão empurrando o chão. E a barriga vai pra cima, tá? Então eu sinto, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Eu sinto, ó. Tá vendo? Porque a nossa respiração, ela é como se fosse um balão, tá? Ela é tridimensional. Eu sinto as costas empurrando o chão aqui no caso, a minha barriga vai pra cima, as laterais também aqui aumentam, ó. Eu não fico presa. Muitas pessoas falam, inspira, na inspiração faz isso aqui, ó. Ó, a barriga vai pra dentro. Se você faz essa respiração, você não faz a respiração diafragmática, tá? A sua respiração está presa aqui, ó, no peito, tá? E aí, esse tipo de respiração mostra que a pessoa é uma pessoa ansiosa, uma pessoa preocupada, tá? Então, relaxa. Então, inspira, ó, empurra as costas vai empurrar o chão, minha barriga cresce. No que eu solto o ar, eu imagino as minhas costelas, ó, descendo em direção ao meu quadril e a barriga, ó, vai lá pra dentro, ok? Então eu faço aqui, ó, eu inspiro, solto, minha barriga vai lá pra dentro, inspira, solto e eu sinto a minha barriga lá pra dentro, ok? E aí, aprendido isso, vamos tentar fazer sentar, tá? Pode sentar numa cadeira, se você tem desconforto, né? A ficar sentada assim no chão por muito tempo ou não consegue, pode fazer na cadeira. Senta na cadeira. Posição, ó, alongada, coluna alongada. O que eu vou fazer? Que eu vou imaginar aqui que eu tenho uma cordinha no meu cóccix, puxando o meu cóccix aqui, ó, pra baixo. E outra aqui, ó, no topo da cabeça, puxando a minha cabeça pra cima. Ombros, ó, peito aberto, ombros relaxados. Relaxa o ombro, não deixa aqui, ó, nada dessa postura. Puxa as cordinhas, relaxa o ombro, alonga bem essa coluna. E aí eu vou começar do mesmo jeito, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu inspiro, ó, inspiro, solto. Inspiro, solto. No que eu inspiro, a minha barriga, minhas costas vai para fora. No que eu solto, minhas costelas descem, a minha barriga vem para dentro. Por que acontece isso, esse movimento? Aqui embaixo, que esse é o certo, esse é o natural. Porque o nosso diafragma, que está aqui, ó, separando coração, pulmões das vísceras aqui do abdômen, né? O tórax do abdômen, que está aqui no meio, ele parece assim, ó, uma sombrinha, né? Ele é assim. Quando eu inspiro, eu estou contraindo o meu diafragma. E ele faz isso aqui, ó. Ele é assim, né? Como se fosse uma sombrinha, ó. Assim, né? Um guarda-chuva, imagine um guarda-chuva. E ele fica assim, ó, ele empurra, ele vai e empurra os meus órgãos, as minhas vísceras, para baixo, massageando os meus órgãos, tá? Ajudando, quando eu utilizo a respiração diafragmática, ele ajuda na circulação, ele ajuda no sistema linfático, ou seja, mandar as impurezas para fora.
ele chega a descer o nosso rim, os nossos rins, cerca de 2 a 3 centímetros para baixo. E olha quantas vezes, se eu fizer a respiração diafragmática, né, eu utilizar ela corretamente, várias horas do meu dia, olha quantas vezes eu consigo fazer essa massagem nos meus órgãos, para quem tem intestino preso, tá? Olha, ajuda muito a melhorar até o seu intestino. Muitas vezes, o intestino preso, intestino irritável, não vem só da alimentação. Pode ser isso também, tá bom? A pessoa tá aí presa no padrão respiratório deficiente. Esse do peito, por exemplo, é um, né? E não deixa com que o diafragma trabalhe como ele deve trabalhar, tá? Então, comece a fazer esse tipo de respiração, comece a fazer esse treinamento. Agora, tá, e aí já aprendi como fazer esse trabalho, como que faz a respiração diafragmática. E agora, para a gente ativar o sistema parasimpático, que é o sistema de relaxamento, de calma, de você dizer para o teu corpo que está tudo bem, a gente vai fazer um método, né, de respiração que eu chamo de 4x6. Então você vai inspirar em 4 e soltar em 6. Porque o sistema parasimpático, ele age na nossa expiração, quando a gente solta o ar, tá? E o simpático na inspiração, que eu falei, se eu quero fugir ou lutar, eu preciso inspirar, eu preciso de mais oxigênio, então eu preciso inspirar mais ar para eu poder fugir ou lutar. Mas se tá tudo bem, se tá tudo tranquilo, eu posso soltar o ar. Pensa bem, no momento de perigo, a gente consegue soltar o ar? A gente, né, não pensa que a gente faz, não é? Então, o sistema parasimpático, ele age na expiração. Então, a gente vai fazer assim, ó. Usando todas aquelas técnicas que eu já falei, tá? Pode fazer deitada. Eu vou fazer aqui sentada, porque também pode fazer sentada na cadeira, tá bom? Mas eu vou fazer sentada aqui para facilitar, para vocês visualizarem melhor, tá bom? Mas pode fazer deitada com as pernas ou joelhos flexionados, ou melhor ainda, apoia a perna numa cadeira, deixando ali 90 graus, ok? Vocês vão fazer inspirar 4, crescendo aqui, solta 6, deu para entender? Então, eu inspiro em 4, crescendo aqui a região do meu abdômen e das costas, toda a parte aqui de baixo, ó. Solta. Pode soltar pela boca. 6. E faço esse processo durante pelo menos aí 5 minutos. Se doer as costas, se tiver dificuldade, não conseguir, coloca nos comentários para mim, tá bom? Mas comece a fazer, nem que seja 1 minuto. 1 minuto faz lá 6 ciclos. Pode, sentiu as costas, sentiu dor nos ombros, não consigo permanecer nem sentada, vou fazer sentada, dói. Faz deitadinha, deita, apoia as pernas, tá bom? E começa, inspira 4, vai crescer tudo, mas aqui tem que vir primeiro, solta. No que eu tô soltando, minhas costelas, ó, vai descendo, massageando as minhas vísceras, ok? Bom, feito isso, agora a gente vai fazer um alongamento do diafragma, tá? Como que eu vou fazer esse alongamento? Com movimento. Então, vou colocar aqui, ó, vocês mais pra cima. Vamos lá. Ó, mais pra cima aqui, pra vocês poderem ver, tá bom? Então, como que eu faço esse exercício? Acho que esse aqui vocês vão ver minha mão, tá? Ó, eu vou arrumar primeiro a minha postura, a primeira coisa. Sempre, pessoal, uma dica, o dia todo ali, tenta lembrar da sua postura. Se observe, se analise, sabe? E se corrija, tá?
de uma forma assim que fica confortável para você, tá? É normal que às vezes a gente fica anos numa postura, né? Anos sem utilizar o diafragma corretamente. No começo é um pouco mais difícil, tá? O corpo vai sempre querer voltar àquele estado que para ele é confortável, mas não é saudável para você, tá? Então, no começo, se analise, verifique como é que tá, né, o seu peito, os seus ombros, a sua coluna, tá? Então, vamos lá. Então, ó, deixa os pés afastados na largura aqui do quadril. Você vai imaginar de novo lá que eu falei, uma cordinha aqui, ó, no cóccix, como se estivesse puxando para o chão, outra no topo da cabeça, tá? Então, eu alongo a minha coluna. Posso deixar os joelhos sempre flexionados bem pouquinho, ó, bem pouquinho. Ombros, peito aberto, ombros relaxados, ok? Fiz essa postura, ó, eu vou encostar aqui, ó, os dedos médios. Eu vou inspirar, subindo o meu braço, o máximo que eu conseguir. Denise, eu só consigo até aqui. Ok. Ah, não, eu consigo subir todo o meu braço, fazer a flexão total. Ok. Mas quem não consegue, vai até onde conseguir, ok? Então, vocês vão inspirar em 4 segundos. Lembra da inspiração, que eu guardo para dentro. Eu cresço aqui, ó, região do meu abdômen. Então, eu inspiro. Em 4 segundos, eu vou segurar 4 segundos, prendendo a minha respiração. Depois que eu inspirei, eu paro, seguro o ar, não respiro e solto em 6. Vou descer os meus braços nas laterais, soltando 6 segundos, ok? Vamos lá? Eu vou fazer 5 vezes, faz junto comigo. Postura. Flexiona levemente o joelho, relaxa esses ombros, inspira. Solta, 6 segundos. Pode soltar pela boca ou pelo nariz. A inspiração, o ideal é que seja pelo nariz. Mais uma, inspira. A última, inspira, empurra lá as costas para trás. Aê! Depois me contem nos comentários se vocês conseguiram fazer, tá bom? Vanessa, bom dia! Pra quem, pessoal, entrou depois, assiste toda a live, tá? E vou beber uma aguinha aqui. Porque é legal vocês analisarem o corpo de vocês. Porque a respiração diafragmática, ela traz muitos benefícios, tá? E a deficiência respiratória, eu não falo assim deficiência em caso de doenças que a pessoa, tipo assim, né? A pessoa, por exemplo, eu fui falar com uma aluna, né, que ela precisava treinar o padrão respiratório, porque ela tinha, né, a respiração presa no peito, tá? E isso causa dores nos ombros,
pode, né, causar dor no pescoço, dor na torácica, na lombar, porque tá tudo interligado, tá? E aí, às vezes, e até nas vísceras, como eu falei, né? Porque se a pessoa tá presa nesse tipo de respiração, nessa respiração aqui inspiratória que a gente fala, que é a respiração mais curtinha, que eu utilizo muito essa região aqui do pescoço e da parte de cima do tórax, utilizando, que nem eu falei lá no começo, os músculos secundários da respiração. Se eu utilizo muito esse tipo de respiração, eu deixo de trazer todos esses benefícios que eu falei utilizando o diafragma, fazendo a respiração diafragmática, que é essa massagem o tempo todo nos rins, no intestino. Então, às vezes as pessoas, né, que eu falei, problemas no intestino, pode ser devido à deficiência no padrão respiratório, tá? Então, é muito sério isso daí. Quando a gente utiliza, né, o músculo principal da respiração, que é o diafragma, ele ajuda na nossa circulação, ele melhora a nossa circulação, ele melhora o funcionamento do sistema linfático, mandando embora as toxinas que estão ali no nosso corpo, né? Então, olha a importância. Então, vai muito além da postura. Melhora bastante a postura? Sim, né? Que a postura já é, eu não tenho dificuldade de respirar, eu não sinto falta de ar. Ok, tudo bem, mas a postura já é uma indicação de que você tem um padrão respiratório deficiente, ou seja, você não utiliza o músculo principal da respiração da forma correta, né? Que é aquela postura que eu falei já no começo. Uma delas é essa, tem outras, tá bom? Tem uma que a pessoa vai ficando com a caixa torácica aqui muito aberta, tem aquele tipo que a gente chama de militar, tá? Aquela respiração também é uma deficiência, tá? Também precisa treinar mais a respiração diafragmática, para que o corpo volte, tá bom? Bom, e é isso, pessoal. Tem mais exercícios, mas por hoje é só. Eu acho que é muita informação, né? Estudem, busquem informação sobre isso, dúvidas, coloca para mim aqui nos comentários, tá? Que eu respondo, mas pesquisem. Eu falei também nos meus stories, né, sobre um dos principais, ele é um dos principais nervos no nosso corpo, que é o nervo vago. Pesquisem depois as doenças que podem causar com a pessoa que também tem que a gente fala assim, o tom vagal baixo, tá? Problema no nervo vago. Isso daí não é muito falado, mas tem vídeos falando, tem médicos falando sobre isso. Ele causa N problemas. E como que eu também ativo o meu nervo vago? A respiração diafragmática, tá? Por quê? Que nem eu falei, a respiração diafragmática, eu utilizando a expiração, eu faço a respiração diafragmática e faço aquela que eu falei, que eu solto mais o ar, eu inspiro em 4 e solto em 6. Esse tipo de respiração eu ajudo também a ativar o meu nervo vago, tá bom? Qualquer dúvida, então, coloca pra mim aqui nos comentários, tá bom? E se vocês querem saber mais sobre mais exercícios assim, deixa pra mim também aqui. Ótimo dia pra vocês!